E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Glebe Cardoso, bem-vindo ao canal Reino Distante. Uma vez na célula um adolescente me perguntou, tatuagem é pecado? Se eu fizer uma tatuagem eu vou pro inferno? É de Deus? Não é? Pode fazer? Não pode? Bom, se for pecado, eu tô lascado. Tô lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Essa é uma dúvida frequente entre os jovens e adolescentes cristãos, então nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou passar para vocês 4 dicas, 4 conselhos sobre tatuagem e o que a Bíblia diz a respeito disso, o que é importante levar em consideração sobre a tatuagem e o reino dos céus. Para começar, eu tenho tatuagem e eu vou falar para vocês a minha história, em que contexto que eu fiz essa tatuagem, quais princípios eu levei em conta para fazer essa tatuagem. Eu sou cristão desde que eu nasci, meu pai é pastor, então eu vou tentar esclarecer para vocês, ajudar vocês a pensarem sobre fazer tatuagem ou não fazer tatuagem. E no final você tira suas próprias conclusões. Se fizer sentido para você, você compartilha com seus amigos. Se não fizer, você compartilha também, enfim. Sem enrolação, vamos ao primeiro conselho então, a primeira dica sobre fazer tatuagem. Obedeçam aos seus pais. Se você mora com seus pais, se você está sob o mesmo teto que os seus pais, obedeçam a eles e tentem entender o que eles acham sobre isso. Respeite a autoridade deles, respeite a opinião deles e trabalhe o coração deles também. Seus pais nasceram em outra época, às vezes a tatuagem para eles tem um significado pejorativo, já na nossa geração é mais como um estilo. Então, trabalhem o coração dos seus pais, converse sobre o seu desejo de fazer tatuagem, converse com seus pais, mas sempre estejam debaixo da autoridade dos seus pais. Não façam nada com rebeldia, não façam nada em desobediência, senão você também vai estar desobedecendo a Deus. Você não vai estar cumprindo o mandamento de honrar o seu pai e a sua mãe, se você fizer isso em desobediência aos seus pais. Segundo ponto, segundo conselho e dica, obedeça à voz de Deus. Você falou com seus pais, você discutiu esse assunto com seus pais, falem com Deus também. Orem a respeito do desejo que você tem de fazer uma tatuagem. A Bíblia fala que nós devemos orar sobre todas as coisas e por qualquer coisa. Nós devemos orar sem cessar, nós devemos falar com Deus em todo instante. Então, se esse é um desejo que você tem, fale com Deus, pergunte para Ele, pergunte para o Espírito Santo, pergunta se isso vai te afastar dele, sonde o seu coração também. Para algumas pessoas, você fazer tatuagem é um pecado capital. Não faça uma tatuagem só porque um monte de gente está fazendo e aí você faz naquela empolgação, mas de repente o Espírito Santo de Deus começa a acusar na sua mente, você começa a se achar pecador por causa daquilo e cara, isso aqui é para sempre. Então ore, pergunte a Deus, fale a Deus sinceramente sobre isso, qual que é a intenção do seu coração em fazer uma tatuagem. Apresente isso diante de Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu lembro que todo mundo falava daquele versículo de não fazer marca no seu corpo, que nós somos templo do Espírito Santo. Eu queria fazer tatuagem desde os 12 anos de idade, porém eu fui fazer só com 26 anos de idade e no final eu vou explicar para vocês o porquê que eu esperei esse tempo todo para fazer uma tatuagem e é o que eu indico a vocês também. Pensem bastante, se preparem bastante, porque não é algo que você vai tirar com água e sabão depois que você tomar um banho. Aqui em Levítico, Deus chama Moisés e começa a passar para ele alguns mandamentos, algumas leis para o povo de Israel cumprir. Então no capítulo 19, Deus manda Moisés passar algumas leis para o povo. O capítulo se inicia assim, capítulo 19 de Levítico. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, e aqui vai uma série de leis e mandamentos para o povo. Sejam santos, não explorem nem roube, não amaldiçoe um surdo, não guarde ódio no coração, obedeça às minhas leis, não comam carne em que houver sangue, não façam feitiçarias. Deus vai montando uma série de regulamentos, passando para Moisés instruir o povo de Israel. Aí no versículo 27 e 28, que eu vou ler aqui agora, diz assim, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Essa prática de fazer marca no corpo que Deus está falando com Moisés aqui, está se referindo a uma prática egípcia antiga, em que os cortes no rosto, braços e pernas
apenas em tempo de luto, era considerado uma marca de respeito para com o morto, com a pessoa que tinha morrido, e também para com o Deus, com D minúsculo, que havia levado o corpo daquela pessoa. E alguns judeus acabaram adotando essa prática. E o versículo é bem claro quando diz que quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. É lógico que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não deve ser acima do peso. O seu colesterol não pode estar alto. Você não pode viver comendo besteira, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não pode ser para uma coisa o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas para outra, ignora. Vou comer hambúrguer, pizza à vontade e não vou me exercitar. Então a gente tem que sempre prestar um culto racional a Deus. Nós temos que ler essa palavra aqui e racionalizar a respeito disso, não só pendendo para o que a gente quer, mas ouvindo verdadeiramente o que Deus quer falar com a gente, o que Deus quer nos ensinar. Então, como eu disse, ore bastante, fale com Deus, jejue sobre isso, fale com seus pais e não faça alguma coisa simplesmente por empolgação, porque as paradas acontecem de diferente forma com as pessoas. Para uns, tomar um vinho é de boa. Para outros, tomar vinho já é pecado. Então, cada um vai ter sua interpretação, Deus vai falar no seu coração. E cuidado para isso não pesar na sua vida, para isso não se tornar um fardo para você. Bom, partindo, terceira dica, terceiro conselho sobre cristão, jovem, adolescente cristão, fazer tatuagem. Converse com seu pastor, com seu líder de célula, com seu líder de jovens, com o pastor de jovens da sua igreja. Entenda qual que é a visão da sua igreja, o que o pastor, o que a visão da sua igreja acha sobre isso. Às vezes na sua igreja, se você fizer uma tatuagem e chegar lá no culto de domingo à noite, você com aquela tatuagem vai todo mundo achar que você desviou da igreja. E algumas pessoas podem vir a se escandalizar com isso. Então entenda qual que é a visão da sua igreja. Quarta e última dica, conselho sobre tatuagem: não exagere. Tudo que é exagerado, tudo que é em excesso não agrada a Deus, cara. Lembre-se de que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. O jovem cristão, o adolescente cristão, ele pode fazer tudo, você pode fazer tudo, cara, só não pode pecar. Então pense bastante, não exagere e cuidado com o que você vai fazer também. Como eu disse, essa marca vai ficar na sua pele para sempre. Às vezes você acha um desenho legal hoje, na empolgação, vai lá e faz essa tatuagem nas costas bem grandona e daqui 5 anos você vai falar: cara, por que eu gostava de Bob Esponja? É o quê? Entenda o significado daquilo que você quer fazer, do desenho que você quer fazer, eu tenho vontade de fazer, quais pessoas usam esse mesmo tipo de tatuagem. Existem tatuagens que significam matador de polícia, existem outras que significam assaltante, existem outras que significam chefe de quadrilha. Então pesquise bastante o que você quer, não exagere, não faça as coisas por empolgação, sem pensar, e tenha cautela, disciplina e paz com o que você pretende fazer. Como eu disse, desde os 12 anos eu tinha vontade de fazer uma tatuagem. Porém, meus pais, na cultura que eles foram criados, a tatuagem simbolizava algo de infratores da lei. Então, quando eu falei em fazer tatuagem, na hora meus pais me repreenderam. Você não vai fazer de jeito nenhum, aqui não. Enquanto você morar aqui em casa, você não vai fazer isso. E eu aceitei de boa. Mas com o tempo eu fui trabalhando o coração deles, eu fui aproveitando também esse tempo para pesquisar o que eu queria fazer. E eu fui amaciando o coração, principalmente da minha mãe. E eu fui estudando a Bíblia, eu fui vendo o que Deus achava sobre isso, porque se eu me sentisse culpado, se eu me sentisse um pecador por fazer uma tatuagem, obviamente eu não iria fazer. Então eu esperei a autorização dos meus pais, eu obedeci a palavra de Deus, eu obedeci a vontade de Deus, eu cumpri o princípio de honrar o seu pai e a sua mãe. E depois de muito tempo, passei num concurso, vim morar sozinho, e aí eu, com 26 anos de idade, 1,93 m de altura, pedindo autorização pra minha mãe, ligando pra ela: e aí mãe, vou fazer uma tatuagem aqui, o que a senhora acha disso e tal? A tatuagem é essa, o desenho é esse aqui, significa isso aqui, e ela me falou que podia fazer. Então eu, com 26 anos, fiz a tatuagem que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. E hoje, obviamente, eu não me arrependo disso, mas eu cumpri todos esses critérios que eu passei pra vocês. E o meu conselho pra vocês é que vocês façam algo que vocês não venham a se arrepender. Vocês cumprirem esses 4 pontos que eu falei pra vocês, esses 4 conselhos que eu falei pra vocês, é uma forma de minimizar qualquer tipo de arrependimento sobre isso, de julgo, de achar que você está pecando ou fazendo algo que desonre a Deus ou seus pais, ou seus pastores, ou seus líderes. Então cumpra todas essas etapas e não tenha pressa.
Não tenha medo de ouvir um não. Deus tem um propósito para cada um de vocês, então ajam em obediência. Então é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, acompanhe os nossos próximos conteúdos também, faça parte desse reino distante, obedeça a Deus, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus pastores. Tamo junto, é nóis, falou, demorou, falou.